Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse hormônio testosterona. Nos últimos anos, nós estamos vivendo uma época de informação democratizada na internet e muitas pessoas passam a buscar alguma solução para os seus problemas. Uma das soluções mais buscadas, principalmente para você que é homem, são as terapias de reposição hormonal, testosterona. Então já é muito comum uma pessoa, às vezes um menino, buscar no médico algum exame de testosterona e enxergar que a testosterona está baixa, supostamente baixa, e querer tratamento. A testosterona de fato é um hormônio muito importante, principalmente para os homens, apesar de que as mulheres também necessitam da produção de testosterona. Ele desempenha mais de 200 funções, são funções anabólicas e de construção, e de reparo celular. E como o homem vive de um desequilíbrio fisiológico, natural, de altos níveis de testosterona em relação a outros hormônios, obviamente, quando esses níveis estão um pouco mais baixos, podem acontecer sintomas desagradáveis. Eu costumo dizer que quando os sintomas começam a se pronunciar, provavelmente muita coisa já está acontecendo de ruim ou não está acontecendo de bom dentro do corpo do homem. Porque a testosterona não é só responsável pela libido, como eu disse para vocês, são mais de 200 funções. Então, a testosterona ajuda na energia, no poder de cognição, no cérebro. O coração é o órgão que mais tem receptores para testosterona no corpo. Os ossos são o segundo. Depois nós temos os músculos, obviamente a parte da sexualidade também é importante, mas são inúmeras as funções da testosterona dentro do nosso corpo dos homens. Bom, agora existe aí uma via de mão dupla. As pessoas que têm um sobrepeso, uma obesidade, por conta de má alimentação, junto com às vezes sedentarismo, junto com maus hábitos, normalmente elas têm um aumento da construção de gorduras no corpo. Essa construção de gorduras faz com que uma enzima chamada aromatase passe a ser produzida de forma mais intensa pela gordura branca. O adipócito branco, além de produzir mais 35 citocinas inflamatórias, ou seja, além de ser uma bomba relógio dentro de nossos corpos, ela também aumenta a produção de aromatase. Essa enzima aromatase, ela provoca uma conversão da testosterona em estradiol, que é o estrogênio. Então, toda vez que a gente olha para a testosterona, não adianta, não basta olharmos para a testosterona. Precisamos olhar para estradiol para saber quanto da testosterona que eu tenho está sendo convertida em estrogênio, que isso acontece naturalmente, uma certa quantidade. Mas quando eu estou convertendo demais, eu tenho que buscar o porquê que eu tenho aumentado essa enzima demais. O álcool também pode provocar isso e algumas medicações também. Segundo, eu tenho que também medir um outro hormônio de conversão, que é a dihidrotestosterona, que é o DHT. Existe uma outra enzima, que é a 5-alfa-redutase, que reduz a testosterona em dihidrotestosterona, que é um hormônio bem potente, inclusive mais potente do que a testosterona para efeitos androgênicos, masculinizantes. E também é um hormônio importante de termos uma quantidade relativamente elevada. Também precisamos olhar para hormônios precursores da testosterona, aqueles que são base de formação para a testosterona e para os hormônios que saem lá do nosso cérebro para mandar o nosso testículo, nossas adrenais produzirem testosterona. Aí eu tenho todo o rastreio do caminho. O meu cérebro está mandando produzir bastante ou pouco? Está pouco. E ele está produzindo pouco por quê? Porque provavelmente o hábito de vida desse indivíduo não requer muito a produção de testosterona. Não faz exercício físico, não faz exercício de força, dorme mal, o corpo está o que ali? Come mal, o corpo está mais preocupado em sobreviver, em produzir cortisol, em resolver os problemas dos hábitos inadequados e não da produção mais alta de testosterona. Quem tem capacidade de produzir mais alta testosterona, obviamente, quanto mais jovem, dentro do limite aí, até os 18 anos em diante, são os indivíduos que têm mais capacidade de produzir. Com o passar dos anos, a partir dos 40 anos, a tendência é nós termos um declínio na produção de testosterona, que é um natural, tá? Mas, vamos assim, num contexto dos indivíduos que podem produzir testosterona. A obesidade faz com que a gente também passe a produzir menos testosterona e que essa testosterona seja muito convertida em estrogênio. Por que eu falei lá no começo de via de mão dupla? Porque também a falta de testosterona causa
pode provocar o aumento da adiposidade. Então tá vendo que quanto mais mau hábito eu tenho, o corpo passa a me ajudar menos ainda. Por quê? O nosso corpo é um grande estocador. Nós não fomos feitos para ter comida disponível, acessível a todos os momentos. Então, se der chance, o corpo vai tentar estocar o máximo possível energia. A forma de estocar energia no nosso corpo também é através de guardar excesso de energia nos nossos adipócitos. E aí, assim, a gente vai estufando adipócito branco. Chega um momento, e esse produzindo substâncias inflamatórias, produzindo mais aromatase, provocando uma diminuição da testosterona. Daqui a pouquinho eu não tenho onde estocar mais, ele não estoura. A gente pega uma outra célulazinha pequenininha e ela começa a estufar de novo. Assim a gente vai aumentando os adipócitos. Quanto mais adipócitos, menos testosterona. Quanto menos testosterona, mais chance de aumentar os adipócitos. Então, é normal enxergarmos baixa testosterona em indivíduos com sobrepeso? É. O problema foi a falta de testosterona que provocou o sobrepeso ou, ao contrário, foi o sobrepeso que provocou a falta de testosterona? Ninguém tem como ter certeza, a menos que esteja sendo acompanhado em exames periódicos nos hormônios sexuais, o que não é também muito comum. O fato é que a gente pode intervir em fazer esse indivíduo produzir mais testosterona, ou através do exercício, ou da alimentação, ou de suplementação, ou de reposição. Podemos em todas as faixas etárias. Para isso a gente precisa, obviamente, observar todo esse caminho hormonal, entender do estilo de vida e saber intervir de forma personalizada para que a gente consiga ter ou o aumento da produção para quem pode produzir, ou uma soma para aquele que já não pode mais produzir muito, ou então uma reversão do quadro com simples ajustes de suplementos, de fitoterápicos, né, de intervenção do seu estilo de vida, ok? Então, testosterona para homens muito importante, para mulher também. Eu vou fazer um próximo vídeo aí falando sobre testosterona em mulheres, mas essas questões hormonais, elas são um pouco mais complexas. Eu mostrei para vocês aqui e esses caminhos podem ter ficado um pouco enuveados para vocês. Eu tenho um curso online, chama Segredos para uma Vida Longa. Lá dentro eu mostro esse caminho hormonal. Para quem? Para todos. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma ideia sobre isso, independente de eu ser da área da saúde ou não. Por quê? Porque se eu me entender, fica muito mais fácil do médico ou do profissional que eu procurar me entender também. E aí a gente consegue orientar mais as nossas consultas e aproveitar aquele tempo que às vezes é mínimo, né, na frente do profissional, para conduzir, para fazer com que ele tenha o raciocínio que é para ter naquele momento. Dentro desse curso eu vou explicar sobre o que é a testosterona, quais são os fitoterápicos que podem até auxiliar no aumento da testosterona, quais são os níveis, né, que protegem para câncer de próstata, que protegem para doenças cardiovasculares. Eu mostro ali os estudos quebrando esse paradigma, né, de que testosterona causa câncer. Não, negativo, senão o jovem não produziria altas quantidades de testosterona. Mas ali eu coloco os estudos. É claro que os estudos para profissional de saúde pegar e abrir e ler inteiro e estudar, e ali eu boto, obviamente, no curso eu boto o tema, né, a referência bibliográfica de onde achar, e eu coloco a conclusão e explico os estudos para que a maioria dos alunos que não são profissionais da área de saúde, e nem estou me propondo a treinar profissionais da área da saúde, né, não é ali que eu ensino, eu tenho outros cursos presenciais, mas ali são 80 módulos. Então eu explico de forma bem detalhada essas questões hormonais para que as pessoas consigam entender direitinho e se entender também. Até passam a buscar nos seus exames, assim, pô, mas meu nível não estava tão bom, eu já tinha tantos anos aqui, então deveria ser meu estilo de vida, ou então não, a minha fábrica não tem uma grande capacidade, eu já deveria ter feito, intervindo naquela época. Então é bem bacana, daí nós temos um grupo dentro do Facebook, né, dos alunos do curso, e lá é uma troca de experiências muito intensa, até porque 30% dos profissionais, dos alunos do curso são profissionais de saúde. Não é para profissionais de saúde, né, é um curso aberto. Então acessa o site aí, vocês dão uma olhadinha nos vídeos, qual é a proposta do curso, que eu acho que vale bastante a pena se você acessou esse vídeo por interesse nessas questões hormonais. Te vejo lá.